Oi, eu sou a Luísa e esse é o canal Pet Look. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um problema de saúde que uma das nossas tchotcholinas acabou tendo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ah, e segue a gente também lá no nosso Instagram, @canalpetlook, tem sempre novidades e muita interação. Quem já segue a gente aqui no canal conhece as tchotcholinas, a gente chama de tchotcholina, mas são 3 topodongas, que é uma mistura de camundongo com topolinos. Elas já são idosinhas, elas já têm 2 anos de idade, são a Pipa, a Phoebe e a Winnie. A idade média que um camundongo vive é de 1 ano e meio a 2 anos, pode passar um pouquinho, até 2 anos e meio, e elas já têm 2 anos, infelizmente. Felizmente, né? Porque elas chegaram até 2 anos, então assim... Ah, infelizmente, porque elas já têm 2 anos. Ah, já tem 2 anos, mas se a gente pensar que elas chegaram aos 2 anos, é muito Exatamente. E assim, as tchotcholinas, elas nunca tiveram nenhum problema de saúde. A gente nunca precisou levar nenhuma delas no veterinário. Elas sempre foram muito ativas e muito saudáveis, nunca tiveram nada. E isso também é em parte porque a gente sempre teve cuidado com uma forração adequada, a gente sempre deu a alimentação certinha, sempre deu o espaço adequado. Então é claro que esse tipo de coisa, todos esses cuidados, eles acabam refletindo na saúde do bichinho. Só que isso é uma coisa que eu já sabia, que tumores são um problema comum em ratinhos, né? Tanto em rato twister quanto em camundongos, até em hamster não tanto. Mas acontece demais com rato twister e camundongo. Então eu já sabia que era uma possibilidade, só que elas nunca tiveram, o que foi ótimo. Só que agora a gente percebeu há pouco tempo que a Pipinha tava com uma bolinha no abdômen. Aqui em casa a gente faz assim, o Toulouse é o filhinho da Helena, então ela que cuida do Toulouse, ela é responsável por dar comida pra ele, tudo direitinho, então eu não me preocupo com o Toulouse. As tchotcholinas ficam por minha conta, então... Elas são suas filhinhas. Elas são minhas filhinhas, então sou eu que cuido delas, eu que dou a comidinha pra elas, e todo dia eu olho sempre as 3, mesmo que elas estejam escondidas. Na hora que eu vou botar comida, eu fico olhando, esperando as 3 aparecerem. Até porque, gente, vamos combinar, elas ficam escondidas e elas já são bem idosas. Então, falando sinceramente aqui, se uma delas morrer, a gente não vai ver, entendeu? Então, todo dia eu olho pra ver se as 3 estão bem, se as 3 estão direitinhas ali pra não ter esse tipo de problema. Mas mesmo que elas não fossem velhas, é bom você ficar acompanhando todos os dias. Exatamente. Porque, por exemplo, o Milu, a gente pegou ele era pequenininho ainda. E com 1 semana já apareceu um abscesso. Então, Exatamente. a gente nunca sabe quando vai surgir um problema por causa da genética esquisita que tem aqui no Brasil. Nos hamsters. Mas assim, então eu sempre olho as tchotcholinas pra ver se elas estão bem, mas elas sempre foram muito ativas, elas estão sempre brincando. E até agora que elas estão velhas, elas estão bem ativas ainda. Elas são muito, muito ativas, tá? A gente começou a perceber, assim, principalmente com relação ao pelo. O pelo delas mudou, elas já tem alguns espacinhos que já estão mais carequinhas, isso por conta da idade, que é uma coisa comum para os roedores. E também elas começaram a ficar com pelinhos brancos. A gente percebe que as manchinhas pretas já não são tão marcadas, sabe? Tem uns pelinhos branquinhos. Mas foram esses os sinais da idade que a gente percebeu nas tchotcholinas, porque elas são muito ativas. Questão de comportamento nem parece que são velhas. Não mudou, sabe? Isso, a Duda já ficou com elas na casa dela e ela falou, nossa, elas são muito ativas, elas nem parecem que têm a idade que têm. E a gente só percebeu esses sinais de pelo mesmo, nunca teve nenhum problema de saúde. Aí o que aconteceu? Na quarta-feira, dia 27 de julho, 11 horas da noite, a Helena foi lá olhar as tchotcholinas pra ver como é que elas estavam. Eu sempre vejo elas antes de dormir, é tipo um ritual que eu tenho. Dá uma boa noite pra tchotcholina. E aí a Helena percebeu que a Pipinha tava com uma bolinha no abdômen. Mas assim, eu não consegui enxergar muito bem porque elas são muito rápidas, elas ficam se pendurando em tudo, correm de um lado pro outro. Então eu não consegui identificar muito bem. E a Luísa já tava dormindo. Então eu fiquei, pensativa sobre aquilo. E aí logo depois, no dia seguinte, quando eu acordei, eu já falei com a Luísa. A gente sempre fica, nossa, será que eu vi certo? Será que é isso mesmo? Será que é alguma tava coisa... de noite, né? A luz já tava ruim. Enfim, aí a Helena acordou, Luísa, a Pepinha tá com uma bola na barriga. e aí eu falei, putz, na hora eu já sabia que podia ser um tumor. Ou um abscesso, provavelmente era um tumor. Porque o abscesso, ele acontece quando o bichinho se machuca, pode ser porque ele levou alguma mordida de outro animal, ou pode ser porque ele se cortou. E era bem provável porque as tchotcholinas se dão super bem, elas não brigam, sabe? E também não tem nada
que possa ser cortante no terrário, então eu já pensei que pudesse ser realmente um tumor. Até por causa da velhice mesmo, né? Exatamente. Mas você não tinha percebido o tumor no dia anterior, né, à noite? Não, eu não tinha visto, mas ele podia estar lá e eu não percebi, entendeu? Então a gente não sabe exatamente quando é que aquilo apareceu. E era uma bolinha pequena, dependendo do ângulo, elas ficam muito abaixadinhas, sabe? Elas ficam que nem umas bolinhas. Parece umas bolinhas, então é difícil de identificar. Provavelmente só quando elas estão mais esticadinhas é que você consegue ver, entendeu? Aí, assim que ela me falou, na manhã seguinte, a gente pegou a Pipinha já pra poder levar no veterinário. E a gente tem muita sorte, porque a gente levava o Milu num hospital veterinário de animais exóticos, que era relativamente perto da nossa casa, mas a gente tinha que ir de carro, porque era um perto longe. Dava pra ir a pé, mas assim, é um perto longe. E esse hospital veterinário mudou de lugar e veio pra nossa rua. Então, tá aqui do lado da nossa casa, sabe? O que é ótimo. Fica a um quarteirão de distância. Sim, se o Miguel tiver um problema também, é um hospital 24 horas. Então, nossa, é tudo que a gente pediu tá aqui na nossa rua. Aí, o que a gente fez? A gente tinha que levar a Pipinha no veterinário. E aí, foi todo um ritual pra poder tirá-la dali, né? Porque a gente evita mexer com as tchulinas, apesar delas serem muito boazinhas, porque são bichinhos assustados mesmo. Isso é uma forma de não estressar o animal. E são muito ariscas também, né? Elas são arisquinhas, elas são assustadas. É normal isso, é o comportamento da espécie mesmo. Como é um hospital veterinário que funciona 24 horas, ele tem atendimento de emergência. Então eu não precisei marcar consulta. E aí, assim que a Helena me falou que ela tinha visto a bolinha na Pipinha, a gente foi pegar ela pra poder levar pro hospital. Aí a gente usou, obviamente, aquela nossa galinha de transporte. A gente colocou papel higiênico ali. Pegamos um pouquinho também do ninhozinho que elas montam um ninho com vários tipos de tecidinho que elas rasgam das toquinhas que a gente constrói pra elas. E colocamos ali, lembrando, gente, que elas são tchotcholinas, são topodongas, então elas podem ter contato com tecido, o hamster não pode, tá? E aí a gente colocou a Pipinha lá. A gente não se preocupou em colocar água, porque é aqui do lado, ela não ia beber água. A gente colocou um pouquinho de mix de semente também ali dentro, mas ela provavelmente nem ia comer, porque animais, quando eles estão mais estressadinhos, eles não comem. Mas é só pra ela se distrair também, né? Exatamente. Então... E colocamos também um rolinho de papel higiênico só pra ela se esconder, porque quando eles ficam muito assustadinhos, eles preferem ficar escondidos, né? Então a gente tinha que colocar essa toquinha pra Pipinha. Exatamente. E pra tirar ela do terrário, Luísa, como é que vocês conseguiram tirar ela do terrário? Então, a gente fez como a gente sempre faz com manutenção. A gente tem vídeo aqui no canal sobre a manutenção do terrário delas, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês poderem assistir depois. A gente bota a maletinha de transporte dentro do terrário, ou então não precisa nem ser a maletinha, pode ser a própria toquinha delas, a gente consegue tirar elas do terrário, porque é só a gente ir tirando aos poucos os lugares onde elas se escondem. E aí, no final, elas vão acabar se escondendo onde vocês querem que ela entre, entendeu? Então é bem mais fácil. Mas nesse caso a gente deu muita sorte, né? Porque cada uma tava numa toca diferente. Exatamente. Elas gostam de montar a toca no suporte do bebedouro. E era justamente ali dentro que a Pipinha tava sozinha. Então foi só tirar a toquinha e botar ela na maletinha de transporte. Foi bem tranquilo, não teve muito problema não. E se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. E se você chegou até aqui, não esqueça de comentar a hashtag chave desse vídeo, que é Melhore as Pipinha. Então a gente foi no veterinário, que é aqui na rua. O Miguel foi também pra dar apoio, né, Miguel? Pra Pipinha. E a gente teve uma consulta de emergência lá. A consulta custou R$180. Só pra vocês terem uma noção de valores, assim, que era uma consulta de emergência. A gente já sabia que isso seria estressante pra Pipa. Primeiro porque ela tava num ambiente diferente, que é a maleta de transporte. Segundo que ela tava sozinha. As tchotcholinas são animais sociáveis, então elas vivem em comunidade, né, as três. E ficar sozinha é bem estressante pra ela. A gente já sabia que seria assim. Nós levamos ela e a médica precisava pegar pra poder examinar, né, a bolinha que tava na barriga dela. Se era uma bolinha dura, se era uma bolinha mais mole, né? Até porque é apalpando que a médica vai ter uma noção de como é aquele tumor, se ele é benigno, se ele é maligno. Óbvio que sim, você fazendo uma biópsia, ou seja, você abrindo, tirando um pedacinho pra poder analisar, seria mais eficiente. Mas fazendo essa primeira consulta a gente já consegue ter uma noção do que se trata. E aí a médica colocou uma luva, né? É um procedimento pra cuidar desses animais, porque eles tendem a morder, pra conseguir pegar a Pipinha da maleta, né? E foi um parto pra conseguir pegar ela. Ela ficou muito rápida
ela ficou estressada demais, obviamente, né? Então ficou correndo de um lado pro outro da maleta, então demorou muito pra médica pegar. E eu fiquei com o coração na mão, porque se aquela tchatcholina pulasse da maleta e caísse no chão, primeiro que ia se machucar, e segundo, imagina se ela sai correndo e entra embaixo de algum móvel, nossa senhora. Eu olhei bem pra ver se a sala tava fechada. Se na porta tinha uma fresta. Eu olhei. Mas assim, qual é a diferença? A gente pega as tchatcholinas na mão, elas vêm, só que a gente nunca segura as tchatcholinas. A gente sempre deixa a mão pra elas subirem naturalmente, a gente não tende a segurá-las assim, imobilizadas, entendeu? Porque isso é uma coisa que é muito estressante pra elas. Só que a médica precisava segurar ela de forma imobilizada pra conseguir apalpar aquela bolinha, entendeu? E isso a gente não tem o hábito de fazer, então ela ia ficar louca, eu já sabia disso. E assim, a Pipinha, ela mordeu a médica 2 vezes, assim. De tirar sangue, De tirar né? sangue. A luva ficou com... É porque ela pegou sem a luva pra poder ver melhor. E nessa hora a Pipinha mordeu e não soltou, você viu nessa hora? Ela mordeu e não soltava. E o médico, Tá mordendo toda. Mas assim, e ela nunca tinha mordido a gente. A Pipinha, ela nunca... Porque assim, esses animais, eles tendem a sair correndo. Sabe? Pernas pra que te quero. Eles não atacam, não são animais de atacar, porque eles são presas fáceis, entendeu? Então o instinto deles é sair correndo. Pra chegar ao ponto de atacar, é porque ela já tava muito fula da vida, entendeu? E aí depois que mordeu, a médica colocou a luva e o sangue, né? Ficou na luva. Aí a médica foi pegar com a luva, ela mordeu de novo, a médica sentiu mesmo com a luva. Mas aí... Não, e assim, ela nunca tinha mordido a gente. Então era uma situação de estresse que ela nunca tinha passado antes, sabe? A gente já sabia disso. Mas enfim, a médica conseguiu examinar e ela constatou que era um tumor que aparentemente era benigno, porque eu acho que o tumor maligno, ele tende a ficar preso embaixo da pele ou num órgão, entendeu? Ele tava soltinho, sabe? Como se fosse uma bolinha embaixo da pele. Aí ela falou assim, isso vocês podem resolver cirurgicamente, o que era uma coisa que não é muito... Se a gente puder resolver de outras formas, seria melhor, porque a Pipa já é muito velhinha, ela já tem 2 anos, sabe? E pra você conseguir fazer exames desse tipo de animal, é muito estressante pra eles, é muito difícil, você tem que sedar. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que sedar. Pra fazer uma radiografia, tem que sedar. E o exame pré-operatório, que seria, era justamente pra ver como é que o animal poderia reagir a uma anestesia. Só que aí você tem que dar uma anestesia pra fazer esse exame, então... É uma coisa muito complicada, e ainda mais para um animal tão pequeno e tão idoso como é a Pipinha. Aí a médica sugeriu que a gente desse uma medicação para ela e mantivesse ela separada das outras irmãs. Por quê? Porque essa medicação precisaria ser colocada na água. Então se a gente deixasse todas juntas, as 3 iriam tomar remédio, que não é necessário. Aí a gente colocou a Pipinha naquela caixa organizadora que elas moravam, e enquanto a Phoebe e a Winnie ficaram no terrário. Primeiro, a gente limpou a caixa com desinfetante caseiro, né? Que é aquela misturinha que vocês já conhecem, de 50% de vinagre de maçã e 50% de água. Depois, a gente picou bastante papel higiênico neutro para ser a forração principal dessa caixa. Então, a gente começou a colocar as toquinhas. A Pipinha, lembrando, ela é muito ativa, então a gente colocou a Flying Saucer para ela poder brincar ali. Colocamos rolinhos de papel higiênico, colocamos também um banheirinho, que ele não foi usado como banheirinho, a gente colocou mais para ela usar como toquinha mesmo. Finalmente, a gente colocou aquele conteúdo que estava dentro da maleta de transporte, que já tinha o cheirinho dela, já tinha um pouquinho de material do ninho no terrário. E colocamos a Pipinha nessa caixa. Aí o que a médica explicou? Eram 2 medicações que a gente tinha que dar pra Pipa. Uma era pra pingar especificamente na água, e a outra, o ideal seria que ela tomasse diretamente na boca. A gente tentou fazer isso, ela até tomou algumas vezes, só que era uma coisa que era estressante pra ela, dava pra perceber que não era uma medicação que ela aceitava tranquilamente. Então a médica falou que se fosse o caso, a gente poderia colocar na água também. Então aqui foi o primeiro dia, a gente tentou ainda dar na boquinha dela com a seringa, mas a gente viu que não era a melhor opção. Aí a gente obviamente não quis pegar a Pipa, a gente deixou ela sair naturalmente da caixinha, como a gente sempre faz, a gente evita ao máximo forçar elas a fazer qualquer coisa, e aí ela saiu, a gente deixou ela quietinha lá no terrário hospital. Aquela água com a medicação, ela tinha que ser trocada 2 vezes ao dia, então a gente colocava num potinho de água, que tinha medida certinha de 50 ml, que era a proporção que a gente precisava para misturar o remédio. E aí 2 vezes ao dia eu mudava aquela água. Nos primeiros dias, como a gente tentava dar a medicação diretamente na boca da Pipa, a gente aproveitava esse momento para poder ver se o tumor ele ia diminuir, se ele ia estabilizar. O ideal é que ele pelo menos estabilizasse, porque se ele ficasse crescendo rápido, a cirurgia seria a única opção. E aí o que eu fazia? Eu esperava a Pipa, como a gente sempre faz, né? Esperava ela entrar em algum lugarzinho e pegava
essa peça inteira pra ela poder sair naturalmente na minha mão. A gente nunca tenta pegar ela assim, porque é muito estressante pra eles, tá? Aí a gente coloca um petisquinho ali, uma sementinha de abóbora, pra ela sair tranquilamente, sem ficar muito estressada. E mesmo quando ela sai, a gente nunca pega ela pra poder ver, sabe? Eu tento colocar ela de forma a ver, sem imobilizar, pra ela ficar mais tranquila. E aí ela precisaria ficar isolada durante 5 dias, pra então voltar pra consulta, pra... Como é que chama esse tipo de consulta? O retorno, isso. Pra retornar pra médica ver qual foi o resultado dessa medicação. E aí o que a gente percebeu? Durante esses 5 dias ela ficou muito xoxinha. E não era por causa do tumor, não era por causa da medicação, era porque ela tava sozinha. Então a gente viu que ela ficou muito menos ativa, ela ficou meio deprimida, sabe? De ficar sozinha. Eu nem vi ela correr na Flying Saucer. E Flying Saucer é um negócio que elas gostam muito. Exatamente. Então assim, a gente percebeu que ela nem aparecia, ela ficava o tempo todo escondida, sabe? Porque ela tava muito triste, realmente, de ficar sozinha. Eu fiquei com muita pena, sabe? Eu queria muito colocar ela logo no terrário pra ela ficar bem, sabe? E aí, o que aconteceu? A gente, quando chegou o dia da consulta de retorno... Peraí, Miguel. Peraí, neném, fica um pouquinho. Tá aqui. Quando chegou o dia da consulta de retorno, a gente fez aquele mesmo processo de tirar ela pra colocar na maletinha e levar no hospital. E aí o médico foi ver se ela se tinha tido alguma melhora. Ou uma pior, se precisaria de uma cirurgia. Ela falou pra gente discutir se ia fazer uma cirurgia ou se não ia fazer uma cirurgia. E eu, sinceramente, não queria fazer cirurgia nela, porque eu acho que seria muito estressante, seria muito arriscado, até pelo tamanho, pela idade dela, principalmente. E os procedimentos mesmo poderiam gerar tanto estresse que seria isso o motivo de fatalidade. Exatamente. Não o tumor em si. Exatamente. Então, eu não queria. E aí o médico falou que estava estável, então a gente tinha que observar, sabe? Que seria um problema se ficasse muito grande o tumor a ponto de atrapalhar ela se movimentar. Ou então o que podia acontecer é que as irmãs mordessem o tumor dela, o que não é o caso, porque elas são muito boazinhas, sabe? Elas não acontece esse tipo de coisa. Mas de qualquer forma a gente fica observando para ver como é que tá. E também um agravante que poderia acontecer é o tumor começar a ulcerar, sabe? Formar como se fosse uma ferida. Então, isso é uma coisa que a gente fica sempre de olho. Mas, a princípio, a gente não vai fazer cirurgia nela, sabe? Porque ela tá bem, elas são muito ativas, sabe? E elas também já estão muito velhinhas, então é complicado, né? E assim, vamos supor que fosse operar. Eu acho que é tanto estresse. Só aquela consulta já foi tão estressante pra ela, sabe? Que... eu prefiro que ela viva bem nesses últimos meses, sabe, com as irmãs, do que submeter ela a um procedimento desse, entendeu? Mas ela tá bem, as 3 são muito, muito ativas, gente. Vocês só percebem nas imagens que ela tem um narizinho carequinha aqui, mas as 3 estão assim, isso é da idade, sabe? Elas já estão perdendo pelo. Mas, assim, que comportamento você não diz que elas têm 2 anos? Não, e foi engraçado também quando a gente levou pra consulta de retorno, a Pepinha aprendeu que quando o médico tá com aquela luva pra pegar, se ela subir pra essa parte da mão, o médico não consegue pegar ela. Ela já aprendeu a fugir da luva. E aí ela começou a subir no braço do médico. E aí eu tive que pegar ela pra botar na... Aí o médico falou, vai, morde a sua mãe, morde a sua mãe. Mas enfim, ela ficou bem. E aí, como a gente interrompeu aquela medicação, ela não precisaria mais tomar aquela medicação, ela pôde voltar pro terrário com as 3. Então, na hora já mudou totalmente, sabe? Sim. Na hora ela já foi pra rodinha, já foi correr na rodinha, já se enfiou lá no ninho que ela gosta, que é no suporte bebedouro. Tem um monte de casinha, ela tem que fazer o ninho no suporte bebedouro. E depois de noite também a gente viu as 3, uma dando lambidinha na cara da outra. Bonitinho. Muito fofo. Eu até, quando coloquei ela de volta, fiquei olhando pra ver como é que seria a reação das outras. Enfim, se iam estranhar, o que eu não acreditava que fosse acontecer, né? Porque foram só 5 dias. Mas, nossa, na hora ela mudou totalmente. É impressionante como é que ela sentiu ficar sozinha, sabe? Então, elas já estão lá bem, estão as 3 bonitinhas, sem nenhum problema aparente. É óbvio que ela tá com aquela bolinha no... Na verdade, são 2 tumores que ela tem, um do lado do outro. Então, são 2 bolinhas, assim, dá pra ver. Mas elas estão super ativas, então tá tudo bem. E aí, com esse vídeo é que a gente mostra pra vocês a importância de fazer um check-up de saúde no seu bichinho todo dia, assim. Vai dar comida pro seu bichinho? Dá uma olhada nele, sabe? Se você consegue pegar ele, olhar o corpinho todo, olha o corpinho todo. Principalmente essas partes, assim, o focinho, os olhos também, que pode acontecer de dar alguma inflamação. Se for ratinho, olha a barriguinha pra ver, porque tumor é uma coisa que realmente acontece bastante, principalmente se você tiver twister. É bem comum. Inclusive tinha twister internado lá no hospital, né? Que tinha feito a operação. Olha a orelhinha, olha o bichinho todo pra você ver se ele tá ok. E se ele não tiver,
vai rápido ao veterinário, porque a gente sabe que como esses animais são muito pequenininhos, os problemas eles avançam muito rápido. Sim, e assim, você quando vai dar comida todos os dias, você olha e de um dia pro outro surgiu aquela bolinha. Então é basicamente isso, gente. As 3 estão bem, a Pepinha tá bem, ela tá com comportamento normal, ela só tá com aquelas bolinhas, né, no abdômen. Mas a gente vai dando atualizações pra vocês da saúde delas, mas a princípio elas estão super bem. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha te alertado a fazer esse check-up diário da saúde do seu bichinho. Independente dele ser ratinho ou dele ser cachorrinho, o Miguel é muito mais fácil, obviamente, que a gente pega, a gente amassa, a gente olha o sovaquinho dele, a gente vê se tá tudo bem, olha todo. Mas com ratinho é mais complicado, mas tem que fazer, gente. Mesmo que fique escondidinho, você tem que esperar pra observar seu bichinho, tá? E tenta não estressar ele quando estiver fazendo isso. Quanto mais contato você tiver com seu animal, mais fácil vai ser de fazer esse check-up. Compartilha aqui nos comentários se você tem esse hábito de fazer o check-up de saúde no seu bichinho e se você já encontrou algum problema fazendo isso. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Ah, e segue a gente também lá no nosso Instagram, @canalpetlu. Tchau!